Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um bate-papo doutrinário e hoje vamos estar falando sobre o ofício do profeta, o ministério do profeta. Esse assunto que é maravilhoso. Vamos estar estudando, vamos estar conversando, compartilhando experiências sobre esse assunto, um assunto que é de importância porque vemos ter em toda a Bíblia sobre esse ministério, né? Vamos estar trazendo clareza, né? Vamos estar trazendo, né, um refrigério sobre esse assunto, né? Algo que muitas vezes pessoas foram tão machucadas, né? Mas vamos estar trabalhando para que o Senhor nos ajude, né, a cooperar, né, a trazer esclarecimento sobre esse assunto, né? E eu quero apresentar, né, hoje está comigo Fátima Viana, né? Ela é a vice-líder do departamento. Hoje o meu fiel companheiro, né, Luciano, está de folga, né? Mas Fátima Viana está aqui, né? E vamos estar juntos, né, compartilhando, né? Fá, bem-vinda, né? É uma honra ter você aqui, né? E por favor, né, nos dê as boas-vindas. Graça e paz a todos. Para mim que é uma honra, né, falar de um assunto tão glorioso, tão poderoso. E eu creio que será um tempo muito de ensino, de esclarecimento. Nós estamos aqui com a Aline Amorim, uma mulher de Deus, uma mulher que tem tido experiências com o Senhor, uma profeta, uma mestre também da palavra. E eu creio que Deus vai usá-la para trazer mais luz, porque existe muitas dúvidas, né, a respeito desse ministério. Tem tantas coisas que as pessoas acreditam que ser do ministério, mas hoje haverá um maior esclarecimento. E também nós estamos aqui com o nosso amigo Douglas, que faz parte também desse departamento. É um departamento que tem exigido de nós assim muito estudo, muita dedicação, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque quanto mais a gente se dedica às escrituras, mais esclarecimento nós temos, né? Então, nós vamos começar aqui conversando sobre esse tema, e será um assunto leve, né? Vamos tratar de uma forma leve. Amém. E vai ser muito gratificante e também edificador para nossas vidas também, para quem está assistindo. Amém. Aline, bem-vinda, né? Douglas também, né? Douglas, só fazendo uma ressalva também, Douglas é o líder da livraria, né? Do Verbo Shop, né? Desculpa, Verbo Shop, né? Então ele tem muito conteúdo aí, né? E vai indicar depois os livros, né? Bons. E Aline, bem-vinda, né? E é uma honra ter você aqui, né? Isso é visível, a gente reconhece esse chamado na sua vida, né? Eu queria que você contasse um pouco, falasse um pouco, né, sobre o que é ser uma profeta, né, e qual a importância desse chamado, né, na sua vida, na vida da sua família. Amém. Graça e paz a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Amém. E falar do que eu mais amo, né, de quem eu sou. O profeta, na verdade, o profeta é aquele que tem visões, né? Essas visões, normalmente se manifestam abertamente ou através de sonhos, né? O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele recebeu o evangelho através da revelação de Jesus Cristo, né? Então foi um homem altamente, como é que eu posso dizer, carregado desse ofício do profeta, né? E na antiga aliança, o profeta ele era chamado de vidente, né? Era aquele que tinha as visões a respeito da estação que viria antecipadamente, né? E eu me deleito, queridos, nesse chamado, nesse ofício, porque é algo que me traz realização pessoal, é a minha identidade, né? Para o que Deus me gerou, para o que Ele me criou, e quando a gente está naquilo que a gente foi chamado para ser, né? Aquilo que a gente foi criado dentro do propósito, todas as outras coisas se tornam leves, fáceis, né? Uhum. Com relação à minha família, no início foi bem difícil, porque o ofício do profeta, ele é difícil de ser compreendido por aquelas pessoas que não desfrutam da mesma experiência,
né, que um profeta. E para o outro parece ser muito utópico, não é verdade? Muito louco. No início foi bem complicado, né, com relação ao meu esposo, mas hoje não. Hoje eu percebo que há uma consideração, né, de que quando Deus respeito, né? mais respeito, né, de que quando Deus me mostra algo que eu comento, eu percebo um temor que antes não havia, né? Era tido como, lá vem, é coisa da sua cabeça, isso é doidice sua, né? E eu percebo que a maioria dos profetas, eles passam, né? Por isso. Né? Passam por isso, né? Porque é tudo... As visões, quando são dadas, nem sempre elas são muito claras, né? Eu percebo que Deus, em todas, até mesmo na palavra, Deus, ele se revela, ele fala por meio de metáforas, de parábolas, né? E a visão, quando ela é dada ao profeta, ela nem sempre ela vem de forma clara. Né? A gente nem sempre consegue discernir de imediato. Então, quando você vai passar aquela visão, né, aquela revelação que você teve, para uma pessoa que não entende o ofício do profeta, parece loucura. Mas hoje, glória a Deus, essa consideração mudou. Então, Fal, sobre isso que a gente acabou de falar, né, que a Aline contou aqui, né, sobre o que é ser um profeta. O que é ser um profeta, Fal, na sua visão, né? Isso, segundo a Bíblia. O ser um profeta, o dom da profecia é diferente do ministério profético, né? Nós estamos aqui com a profetisa, profeta de Deus, e eu queria fazer uma pergunta com respeito a isso, Aline. Assim, há uma diferença, né, do ministério e do ministério profético como ofício ou simplesmente o profetizar. Então, como foi esse impacto na sua vida e como você descobriu? Tem uma pergunta que eu queria falar a respeito disso. Como você descobriu o chamado e como você identificou como um ministério e para que ele foi levantado por Deus nessa nova aliança, o ministério profético como um ofício. Amém. Na verdade, o dom do profeta, né, o dom ministério do profeta, a palavra diz lá abram lá comigo se vocês puderem, Jeremias 1:5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, esse dom, ele vem desde o ventre. O chamado, O né? chamado, você recebe. O ofício, ele vem desde o ventre. Então, eu já carregava algumas características, né? Algumas, como é que eu posso dizer? Direções. Algumas direções, eu já tinha algumas experiências, né? Que me acompanharam durante toda a minha infância e adolescência. Só que eu não sabia, né? Então, eu sempre fui uma criança que eu entrava nos ambientes, eu conseguia discernir o ambiente. Sim. Eu sentia o peso espiritual, só que eu não sabia, né, como agir, porque eu era uma criança. Né? Eu não nasci num berço cristão. E eu percebia as atmosferas espirituais. E às vezes eu me trancava no quarto, começava a chorar, porque fora estava uma dimensão, como é que eu posso dizer? Eu sentia um peso muito grande, né? E ali meus pais não compreendiam, né? Achavam que era uma criança triste, mas não, eu percebia aquele ambiente. Uma das características que o profeta carrega, como eu já falei, são visões abertas ou visões em sonhos. Então, desde muito nova, eu tinha sonhos. E os sonhos sempre se manifestavam, sempre aconteciam. Eu tinha discernimento espiritual, já falei, né? Eu tinha percepções no espírito. Então, eu sentia, vinha a nota, e eu não era nova nascida, mas eu vinha a nota, e eu conseguia perceber se uma pessoa ia morrer, entende? Desde muito nova. Sim. Eu tinha visões a respeito do que Deus queria fazer comigo, né? Só que eu não sabia peneirar, eu não sabia dizer o que era aquilo ali, né? E aí, teve um dia que eu tive um sonho. Eu fui dormir antes, eu tinha muito desejo pelo sobrenatural. E ali, naquela noite, eu fiquei pedindo a Deus para que abrisse o reino espiritual para mim, para descortinar. Eu quero ver o que tem além, porque eu não me sentia uma pessoa normal. O profeta, ele vive no espírito, não é verdade? Você
Nessa época você já era nascida de novo? Não, eu tinha 15 anos. 15 anos. E aí foi quando eu pedi a Deus para que abrisse. Sim. E o seu encontro com Deus foi quando você tinha quantos anos? Meu encontro com Deus foi aos 30, mais ou menos. E aí eu tinha 15. Então foi uma longa Uma caminhada, longa, né? e foi muito Jornada. sofrida. Porque o que acontece? Nesse dia eu fui dormir e eu tive o que os psicólogos chamam de paralisia do sono. Antes, quando eu pedi a Deus que me mostrasse, eu tive uma paralisia do sono. Nessa paralisia do sono, o Senhor abriu a minha visão. Eu estava acordada, mas eu não conseguia me mexer. E eu vi o rosto de Jesus. Só que foi um rosto assustador, porque ele estava com os espinhos na cabeça e o sangue dele pingava no meu corpo. Eu sentia o sangue quente. Então foi uma experiência assustadora. Mas Deus, em todo o tempo, ele estava se manifestando ali para mim, se revelando. Sim. Né? Porque tudo converge em Cristo. Né? Os ofícios, os dons, eles são dados por Cristo. Sim. E geralmente os profetas, eles têm uma experiência forte. Você vê assim, a respeito do seu chamado, quando Deus o chama. Uma característica, né, do Do chamado é uma característica do ofício do Sim, profeta. sim, é como eu disse, né? Existem algumas características que carregam o ofício do profeta. Palavra de conhecimento, palavra de Sim. sabedoria, discernimento de espírito, o dom da fé. Que são ferramentas, São né? ferramentas que vêm carregadas junto ao São ferramentas ofício. de trabalho. do Aham. profeta, Isso. né? Junto com a revelação, que são os sonhos, as visões abertas, entende? O discernimento de espírito, como eu já falei. Então, são atributos que vêm carregados junto do ofício. Inclusive, tem um livro, né, do Kenneth Reagan, Eu Creio em Visões. Isso. Né? Maravilhoso. esse Nós livro. temos lá, Douglas, lá. Temos lá. Então, É assim, muito quem bom. quiser entender melhor, né, Uhum. esse tema, esse ofício, então esse livro, assim, ele é muito importante. Aham. Que ele E traz é- um esclarecimento, né? E é muito importante, Aline, você trazer isso, porque deve ter pessoas que estão nos assistindo que estão passando, tendo essa mesma experiência, Aham. né? E às vezes não sabem, né? Como fazer. Como lidar, né? Uhum. Como lidar, né? Como Paulo fala, né? Que a gente já nasce, o dom é irrevogável. Uhum. Né? Quando ele fala o dom, aí é o chamado, né? Uhum. Todos nós, como a gente leu, né? Fomos chamados, né? Hoje a gente está tratando sobre o ministério do profeta, Uhum. mas a gente sabe que existem 5 dons, né? Eu acredito que aqui nessa mesa tem mais de um dom, Uhum. né? Então, assim, há muitas formas de sabedoria de Deus, mas o que eu falo, muitas vezes, pessoas estão passando isso sem entender. E os pais que têm filhos, É. Sim, né? Porque eu tenho 2 profetas em casa, sim, né? E a minha mais velha, eu percebo muito mais aguçada do que o menino mais novo, porque o menino é Uhum. muito mestre. sim. Mas também eu percebo o ofício do profeta primeiro, né? Na vida dele. Aham. E a menina, ela tinha algumas experiências nova, pequena, e eu também não entendia. Entende? E aquilo ali trouxe muito dano, Sim. né? Porque ela acordava às madrugadas sofrendo ataques espirituais, Sim. né? Porque ela tinha uma sensibilidade, ainda tem uma sensibilidade muito grande ao reino espiritual. Então, aos pais que têm filhos, que apresentem Rapaz, eu acho que eu tô nesse... filhos, nesse negócio, né? O esse- filho que às vezes chega e diz, e começa a chorar do nada. Você precisa abrir a sua mente e começar a estudar a respeito disso, Aí. né? Para perceber os ambientes, porque o seu filho é E sensível, uma coisa, eu ia entrar nisso, a criança tem muita sensibilidade no muita espírito, sensibilidade. né? Então ela percebe, né, a atmosfera do Isso. ambiente, né? E é uma coisa que, assim, eu lembro, o primeiro livro que eu li na minha vida é o do irmão Reagan, o Ministério do Profeta, né? Que o irmão Reagan, ele era um profeta, né? Uhum. Passou 12 anos pastoreando, mas o chamado dele, na essência, né, Uhum. era profeta. E ele trata, e é muito bom, né, porque não é só o chamado, né, mas eu acredito que hoje você já tem uma certa maturidade, porque entendeu e precisou estudar sobre isso. Uhum. A grande questão é que a gente não estuda sobre aquele determinado assunto. E eu queria, né, saber qual a importância do estudo e da oração no desenvolvimento do chamado. Amém. Quando a gente fala a respeito do estudo, a gente está falando
principalmente a respeito do Novo Testamento. Sim. Como o profeta ele se move no Novo Testamento. Acima de tudo, o profeta no Novo Testamento, ele se move primeiramente através do ensino. Uhum. Né? Como Jesus, onde ele chegava, ele sentava para ensinar. Primeiramente, acima de tudo. E ali depois os dons espirituais iam se manifestando, né? Dentro do ensino. Então, o importante na nossa dispensação Sim. do estudar é justamente isso, para que nós não sejamos levados por doutrinas de enganos, por espíritos sedutores, porque veja só, o profeta, eu costumo dizer assim, que o profeta, lembra aquelas televisões antigas de caixa, que tinha aquelas duas antenas? Sim. Às vezes, quando a imagem ficava, né, distorcida, né, chiando, ficava embaçada, o povo ele tinha o costume de botar dois bombrios. Bombrios, como é que eu falo? Bombril. Esponja de aço. Vocês lembram disso? Colocava na ponta da antena e a imagem funcionava normal. Sim. Não é verdade? Então, o profeta, ele tem que estar com esse bombril. Porque senão a imagem, ela fica distorcida. E você começa a receber todo tipo de influência. Uhum. Então, quando o profeta está embasado na palavra de Deus, ele não vai ser seduzido por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios. Quando o profeta ele tem uma vida intensa de oração, ele consegue ouvir a voz do Senhor clara, sem embaraço, sabe? É como se o canal ele ficasse limpo. Aline, em relação a justamente esse assunto que você está falando, um canal limpo, no ofício do profeta, tem uma maturidade com o tempo, com a experiência que você vai tendo com o Senhor, comunicando ali profecia, você vai aguçando, vai ficando mais aguçado com o tempo, você vai tendo mais experiências e aquilo dali vai se tornando, não mais fácil, mas você já vai identificando a voz do Senhor, você sabe, é Ele que está falando comigo. Sim. Esse processo de sendo aguçado o dom ao longo da caminhada cristã. Você... Por isso a importância de você conhecer a palavra. Estudo, né? O estudo. Por quê? Porque você vai estar aberto a todo tipo de vozes. Então, esse aqui está alinhado com a palavra. Então, vem do Senhor. Isso aqui não está alinhado com a palavra. Então, eu descarto. Entende? Sim. Por isso a importância do profeta, ele está embasado, enraizado na palavra de Deus. E a oração, eu digo que a oração é o carro-chefe. É a ferramenta né, principal. Não só do profeta, mas de todo novo nascido. Né? É o nosso acesso. Né? Mas por que mais o profeta? Porque o profeta ele é tido como aquele que é íntimo. Né? É tido como aquele que Deus revela os segredos, né? Antecipadamente. Então, se o profeta ele não tem uma vida de oração, o ofício dele fica inativo. Consequentemente, ele não flui, não frutifica, nem no ministério, nem nas áreas no secular. É impressionante. Aline, eu queria voltar ao seu chamado que você começou a falar. E aí eu queria que você falasse como foi realmente esse encontro que você teve com Deus e a partir daí como começou a sua jornada, né, desse crescimento, de descoberta, de crescimento, porque eu vejo também que os profetas eles têm uma tendência a maximizar as revelações, as experiências, mas eu queria que você falasse do ofício, assim, qual é a função realmente do profeta nessa nova aliança. Amém. Amém. O profeta, ele é aquele que ele prepara o povo para a próxima estação. Sim. Tem um exemplo muito claro, né, que costuma se falar. A gente está no verão, então a gente usa uma roupa apropriada para o verão. E o profeta é aquele que vai ser comunicado: ei, vem chuva. Se prepare para mudar a veste. Engraçado que é quando o sol está... O sol está aberto. Então, como é que o profeta vai comunicar às pessoas que vai vir chuva se está um tempo total de seca? Não tem uma perspectiva lógica, né? Entende? Porque natural, as pessoas estão vendo no natural. Oxe, como vai chover? Impossível. Um exemplo não é. Né? Não é. Então, o profeta é esse, que vai antecipar a próxima estação. Sim. Preparar o povo. Né? Eu costumo dizer assim,
eu percebo isso na minha vivência, né? A gente falando de vivência, o dom de profecia, já pulando um pouquinho, o dom de profecia, normalmente, ele pode ser usado tanto pelo profeta, o profeta pode fluir no dom de profecia, como qualquer outra pessoa dentro da igreja. E eu percebo que, normalmente, é direcionado para pessoas, no individual. Já o ofício do profeta, quando ele recebe a revelação, é para o coletivo, para uma sociedade, para uma nação. Sim. Entende? Eu acredito que essa seja a diferença maior. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que gostaria que todos profetizassem. Né? Porque o dom de profecia, ele pode recair sobre qualquer um. Há um peso maior sobre o profeta, né? Muito maior. Que, assim, Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas há uma responsabilidade maior daquele que está revestido de algo, né? É aquela história, porque leva em jogo a nossa reputação. Sim. Né? E eu acredito que os profetas hoje na Nova Aliança, eles estão um pouco retraídos de se mover no ofício de forma, como é que eu posso dizer, mais intensa. Na essência do seu ofício. Na essência. Né? Por causa da reputação. Né? Uhum. Porque, de certa forma, nem todos vão considerar. Né? E aquele que considera, prospera. Está lá em 2 Crônicas 20:20. Né? Uhum. Aquele que atenta à voz do profeta, prospera. Sim. Né? Mas o profeta é aquele também que, como é que eu posso dizer? Ele é ousado, ele é intrépido, né? Ele é aquele que tem que perder a sua... Como é que eu posso dizer? Sua reputação. Sua reputação, sua vaidade. E ao mesmo tempo ter cuidado, que a Fátima falou, de não se gloriar nas visões. Sua vaidade. Verdade. Porque, queridas, eu sou apaixonada. Sim. Né, pelo ofício do profeta, porque é tão extraordinário as coisas que Deus nos mostra, que a gente fica querendo compartilhar com todo mundo. Eu não sei se você é assim, Fal. Mas quando Deus me mostra, eu quero compartilhar, eu quero falar. Mas aí nem para todo mundo a gente pode compartilhar. Verdade. Na verdade, tem esse período assim que é todo um treinamento. O profeta, ele precisa ser treinado. E eu gosto do apóstolo Bundy, né, que ele é o apóstolo que trouxe essa visão aqui para o Brasil. Então, ele tinha muito cuidado, porque o que eu percebo hoje é que, às vezes, há uma precipitação a respeito do ofício do profeta, das pessoas dizerem, fulano é profeta, fulano é profeta. Então, ele tinha esse cuidado de levar um tempo, né, para que fosse... como se fosse assim, ter esse reconhecimento no nosso ministério. Então, eu percebo que hoje, isso às vezes pode ser muito imaturo, você dizer para uma pessoa que profetiza que ela é uma profeta. Então, há um tempo, porque existem as ferramentas, como você já falou, que evidenciam esse ofício. Então, eu queria que você falasse também a respeito disso, como foi essa sua jornada de amadurecimento, de confirmação, e até mesmo assim, de uma consolidação mesmo desse ofício na sua vida. Só abrindo um parênteses ali. E muitas vezes a gente vai errar, né? Porque a gente muitas vezes é imaturo. Isso. Né? Eu sei que eu pego esse dom na minha vida, e quantas vezes eu já errei, né? Por achar que era algo e não era. Mas, graças a Deus, que a Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Né? E faz parte. Né? A gente está num processo de crescimento. Uma fruta, ela não nasce hoje, amanhã está pronta. Isso. Ela precisa fazer ter esse amadurecimento. E, com certeza, você passou por situações, né? Que depois você olha assim, hoje em dia, rapaz, eu fiz isso mesmo. Amém. É o processo de aguçar, né? De calibrar, dar aquela calibrada, dar aquela ajustada em coisas. Que vem com experiência, né? Sim, Que vem com a experiência. E às vezes, se você não estiver realmente firme em Deus, você é paralisado. Sim. Né?
Eu tive uma experiência agora, meu Deus, deixa eu pegar logo Sim, a sim. fala, depois eu pego esse gancho, né? Quando eu me converti aos 30 anos, né, quando eu confessei Jesus, né, as coisas foram ficando mais intensas, né? Mas o mais forte mesmo foi o testemunho interior. E ali eu passei um tempo, né, e me dedicando só em oração. Então, onde tinha um crente de oração, de monte, eu estava junto. Porque era o desejo, né? Ali já era o próprio ofício mesmo ardendo, né? Porque o profeta, ele gosta de estar onde tem fogo, né? E ali eu estava envolvida com aquelas pessoas. E sempre se levantava um, se levantava outro e me dava uma palavra, né, a respeito do meu chamado, né? E onde eu chegava, um profeta reconhece o outro, né? Sim. E sempre Deus levantava sempre um profeta para me dar uma palavra confirmando, né? Mas eu sempre fui muito reservada com relação a isso e, ao mesmo tempo, com muita sede, né? Muita sede, porque as visões vinham, né? As visões vinham, o dom queimando, ardendo. Mas aí foi quando Deus me deu uma das minhas visões, um dos meus sonhos, foi quando Deus me direcionou o verbo da vida. Ele me mostrou em sonho, me mostrou o local. Deus preparou tudo antes, né? Levou primeiro minha irmã, eu financiei o rema dela, ela foi para o rema, né? Então ela abriu a porta e ali, depois eu fui. E ali foi onde o negócio pegou. Porque aí eu compreendi a palavra, né? Trouxe luz, né? Trouxe luz, clareza de quem eu era em Deus, né? De uma vida inteira, um sofrimento, porque quando você não frutifica, quando você é um profeta, que você não frutifica, queridos. Mas o que é frutificar para você? Frutificar é você fluir no seu chamado, né? Você fazer aquilo que você foi separado desde o ventre. Então, imagine, foram mais de 35 anos, né? E aí eu fui buscar em outras doutrinas, me contaminei, né, com doutrina espírita, né, e que trouxe um dano para a minha vida, até que Amém. eu me deparei com o autor e consumador, Sim. aquele que deu dons aos homens, porque os dons vieram dele, né? Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, as trevas estão usando os dons que eram para ser usados dentro da igreja, com o corpo de Cristo. Uhum. Amém? Ou seja, já existia esse âmbito, esse dom dentro de Já. você, e você tentava procurar a resposta Entender, e não encontrava. não encontrava. Não é? Não encontrava. Isso é muito importante. Nós temos outra profeta na mesa, né? Fal, eu queria, Fal, que você falasse um pouco sobre como você descobriu, né, o seu chamado, né, já que estamos nesse assunto, né, e como é esse tempo de amadurecimento. É um tempo fácil? É um tempo difícil? Na verdade, como a Aline já falou, Sim. todo o profeta, geralmente, ele tem uma experiência forte, né? Então, assim, eu também tive muitos problemas durante a minha infância, adolescência e até mesmo adulta, por não entender, né? E a gente vai buscar em doutrinas, em religiões, porque é uma busca incessante por Deus. Isso. Né? O seu coração queima Isso. por respostas. Mas a experiência que eu tive com Deus, realmente, ele mesmo falou comigo. Entendeu? Então, assim, ele disse, olha, se você não vier para mim, você vai morrer. Então, foi muito forte. Naquele dia, eu larguei tudo o que eu tinha, tudo que eu procurava na religião, porque ser cristão não é uma religião, é um encontro com Deus. Isso. E todo homem, toda mulher, independente do seu ofício, do seu chamado, ele precisa ter esse encontro. E no dia que eu tive esse encontro, que eu ouvi ele falando comigo, né, como assim mesmo ele falou com Paulo, e disse, Paulo, por que tu me persegues? Então ele falou, Fátima, se você não vier para mim, você vai morrer. Não tem mais jeito, assim, você vai morrer, é fisicamente mesmo. Então, ali eu cheguei em casa e eu disse, olha, hoje eu vou entregar minha vida a Cristo. E eu peguei toda aquela bagagem que eu tinha de crenças erradas, de tudo que eu tinha procurado, e eu joguei tudo fora.
E eu disse, eu vou dedicar a minha vida totalmente a ele. E aí, assim, as experiências, o profeta realmente ele tem essa tendência de maximizar, né, as experiências, as visões, e você vê ali uma coisa, aí você às vezes não sabe o que é discernir. Então, assim, você precisa ter realmente esse equilíbrio. Então, a palavra de Deus, então Deus, assim, quando ele falou comigo, ele fala comigo de uma forma, assim, eu sonhava, quando eu li o Velho Testamento, eu sonhava quando ele falava, que eu estava escrito lá, ele falando com Moisés, que Deus falava com ele face a face. Então, meu sonho, eu dizia, meu Deus, eu quero que Deus fale comigo. Já, eu ficava sonhando, imagine, um ser mortal que você, às vezes, se acha sem valor algum, Que né? anseia, né? Que anseia, e o próprio Deus Todo-Poderoso falar face a face com você. Então, ele, assim que eu tive esse encontro com ele também falou assim, ele disse, olha, Fátima, seja forte, seja corajosa, não tenha medo, medita dia e noite na minha palavra. Isso. Então, ele falou comigo em Josué 1:9, seja forte, seja corajosa, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? Coloca as palavras no íntimo do teu coração. Então, a palavra de Deus, ela foi assim, uma marca muito precisa, muito forte, muito fundamental na minha vida para trazer esse equilíbrio. Porque você vai ter que lidar com as experiências, você também vai ter que lidar com a rejeição. Isso. E você vai ter que lidar também com o equilíbrio. Porque senão você vai se tornar uma pessoa desequilibrada. E não é o que Deus quer. Exato. Sim. Deus quer todas as coisas sejam feitas com ordem e com decência. Ô, Fátima, e aproveitando que você falou isso e a pergunta que você fez a Aline, sobre os frutos, né? Você também, como toca no dom profético, e eu já recebi logo no meu início no Verbo da Vida, Fátima nunca tinha me visto, ela mandou eu levantar ali no meio de todo mundo. Eu acho que foi o meu segundo culto lá e ela trouxe uma palavra para mim muito específica, eu vi se cumprindo hoje na minha vida. Amém. Mas, Fátima, em relação aos frutos, no dom profético, no mistério profético, é apenas a assertividade da profecia ou aquilo que a gente vai ver lá do fruto do Espírito, que você fala do domínio próprio, do equilíbrio, da mansidão? Porque, na verdade, tudo que está escrito na Bíblia tem um fundamento e um propósito. Sim. Então, ele precisa realmente frutificar com respeito à concretização mesmo das palavras, né, dos dons. Sim. Que acompanham as ferramentas desse dom, é também uma parte que confirma o chamado. Mas o profeta também, ele vai ser também fundamentado e ter uma credibilidade se ele também tiver os frutos do Espírito. Porque não adianta nada, porque Deus ele vai tratar o nosso caráter. E nós podemos ver também profetas sendo usados por Deus, porque o dom ele é irrevogável. E ele pode ser assertivo? Pode. Mas ele pode mentir? Pode. Ele pode andar em coisas ilícitas? Pode, porque ele pode não ter o caráter deles tratado. Então, é fundamental que tenha esse equilíbrio entre os dons e também o fruto do Espírito. Você trouxe, falou, uma palavra-chave, o equilíbrio. O equilíbrio. Eu acredito que, assim como o profeta, como todos os dons, mas estamos hoje batendo passo no ministério do profeta, acredito que quando o profeta ele encontra o equilíbrio, ele encontra a maturidade para Isso. o ministério, né? Então, hoje, eu não libero todas as palavras que eu recebo. Ai, Fátima, por que você tem profetizado pouco? Não é que eu não tenha, não é que eu não recebo as revelações, sim, mas eu percebo pelo equilíbrio, porque tá tudo escrito. Ele diz que o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo. Então, as coisas que não precisam serem ditas naquela hora, então eu não libero. Isso. Eu só libero hoje quando Deus diz, fale. E, às vezes, ele pode dizer assim, fale coisas que as pessoas não querem ouvir. Ou, às vezes, ele pode revelar coisas erradas que estão acontecendo e ele diz, não libere. Então, é fundamental ter esse amadurecimento, esse discernimento, e isso só se dá ao longo dos anos, você sendo treinado ali na palavra
e nos dons e no espírito, né? No fruto do espírito. Sim. É toda uma jornada. Então, Uhum. o profeta, você pode descobrir o seu chamado hoje, mas existe toda uma jornada de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento. E quanto mais ele se dedica a Deus, nesse estudo da palavra, Sim. em comunhão com a palavra, em oração, então ele vai sendo moldado, vai sendo lapidado. O chamado, digamos assim, você recebe um chamado, mas ele precisa ser lapidado, Uhum. para que você dê um fruto, mas esse fruto também seja um fruto permanente. Uhum. Isso. Até porque, Fábio e Aline e Douglas, a gente às vezes pode ser danoso a gente compartilhar. Quando você estava conversando, eu só lembrei de José do Egito, né, que teve um sonho, né, a gente sabe que o Espírito Santo não habitava neles no Velho Testamento, Uhum. né, e dava sonhos, né, e ele falou o sonho, Uhum. e aquilo foi algo que trouxe, prejudicou eles, né? A Bíblia diz a palavra maldita no seu tempo, né? Uhum. Ela vai ser danosa, mas a palavra no tempo certo é como maçãs de ouro, né? Uhum. E Um salvas bandejo de prata. e salvas de prata, né? E isso é importância. Eu queria saber, de Aline, já que faltou-se esse ponto, né? Como a gente tem esse cuidado de ter essa sensibilidade e o equilíbrio de trazer a palavra certa no momento certo. É a prudência, né? Isso é algo que a gente só vai adquirir mesmo com a vivência, né? Com os erros, com os acertos, foi como Sim. você falou, né? Eu vou até dar um exemplo aqui. Teve uma certa vez que eu fui ministrar em um lugar e o Senhor me falou a respeito do crescimento daquele lugar, né? E ali eu lancei uma palavra, né? A respeito daquele crescimento, do que eu via, a imagem que Deus estava me mostrando naquele momento a respeito do crescimento. Mas, ao mesmo tempo, vinha uma nota no meu espírito a respeito de rebeldia. E aí eu falei parte da palavra que o Senhor tinha me dado. Não tratei a respeito da rebeldia. Uhum. O que foi que aconteceu? Pouco tempo depois daquele lugar, fecha. E aí alguns membros daquele lugar chegaram até mim, né? E disseram, mas você me deu uma palavra assim, assim, assado, e aconteceu isso e isso? Por que Deus faz assim? Olhe como são as coisas, né? Que estreito. Por quê? Olha o estreito. Ou seja, estava me chamando de falsa profeta, né? E ali na hora, queridos, foi assim, foi o próprio Deus mesmo, sabe? Porque ia me parar, socorrendo, né? me socorrendo. Me trouxe a passagem de Jonas. O decreto para Nínive era juízo. Uhum. Mas entre o cumprimento da palavra, né? Entre a palavra, o profetizar e o cumprimento daquela palavra, houve uma mudança de comportamento do povo, que foi o arrependimento. Sim. Né? Então, quando você lança a palavra até o cumprimento, vai haver ali vamos dizer assim, um comportamento, né? Exato, Uhum. né? Que vai lhe levar ao cumprimento da palavra profética ou não. Cabe a né? você, né? E aí não cabe a mim, não cabe a mim. O peso não pode vir para mim. Profeta, mas né? Sim. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas ficou se condenando, né? Questionando a Deus, por que o Senhor me mandou ir? Por que o Senhor me mandou lançar aquela palavra se não ia acontecer? Né? E isso, o profeta, ele tem que ter essa consciência de que, independente, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe o que está acontecendo. Independente, o nosso papel é Isso falar. seria lidar com a rejeição? Com a rejeição. Isso. Né? E até com a onipotência de Deus. É. Você ali é apenas um canal. Porque muitas vezes as pessoas não vão querer receber. Não vão. Né? Principalmente quando é uma correção. Uhum. Uhum. Então, é muito forte isso que você falou. E ali, naquele momento, a palavra de crescimento e a nota veio no espírito rebelião. Meu Deus, como é que eu... Tá entendendo? E aí vem aquele freio, né? De não tratei a respeito da rebelião, mas havia uma rebelião ali oculta. Sim. Aparentemente estava tudo lindo, perfeito. Entende? E aí, durante aquele tempo, a palavra foi totalmente diferente. Eu queria fazer
um gancho com o que Fátima falou, que eu achei muito interessante, que ela falou a respeito do... Rapaz, a respeito do fruto do... Na fala da Fátima, meu Jesus. O equilíbrio entre fruto e dom. Foi o fruto do... Ah, tá, da intercessão. Que ela disse que chega algum momento que ela não dá a palavra. Mas, Fátima, como você lida com aquilo? O senhor, você percebe de Deus que não é... O Espírito Santo não dá um aval para você entregar essa palavra. Qual o posicionamento depois daquilo? Silencia, esquece, ou você trabalha naquilo numa intercessão, numa oração, buscando, Senhor, o que o Senhor quis me revelar, trazendo isso para mim? O Senhor quer que eu interceda? O Senhor quer que eu tenha essas vias de... Há necessidade da gente fazer essa pergunta, porque algumas coisas que ele mostra não é para a gente liberar, é para você interceder. Uhum. Então, muitas das revelações que nós temos, então não é para a gente entregar. Às vezes você vê alguém que está fazendo uma coisa errada, né? E a gente quer, às vezes, no ímpeto, pode querer corrigir. Né? Então, você tem que ter esse equilíbrio de perguntar ao Senhor. Então, muitas das vezes é mais para você interceder, e quando for para falar, ele vai falar. Uhum. Então, uma vez, quando eu já ia saindo para corrigir, como ele falou do profeta Gilson, o próprio Deus disse, não faça isso, que você vai feri-la. Uhum. Uhum. Aí eu recuei. Uhum. Porque a gente quer, às vezes, é como se a gente quisesse, tem uma fome de justiça, que carrega também o ofício do profeta. Para exortar. Né, para exortar, porque você também vai ver muita coisa desalinhada, digamos assim. Então, tem isso que você quer. Aí Deus, ele diz, olha, recue, porque Deus, ele, nessa aliança, ele é amor e misericórdia. E uma coisa, Paulo, que você puxou agora, eu percebo que o profeta, ele tem vamos dizer assim, ele odeia o pecado da igreja. Né? Ele não suporta o cheiro de pecado. Né? Então, é algo que, assim, e muitas vezes só o profeta vai perceber. Né? Porque é algo mais, vamos assim, mais espiritual. É um dom que opera mais na vida do profeta. E às vezes a gente precisa ter o equilíbrio, né? Para entender. Né? Porque antes, Deus é amor, né? Como você disse, né? E ele ama cada pessoa, né? Ele diz que ele ama, ele corrige o filho que ama, né? E só que vai ter casos também que a gente vai ter que expor, né? Paulo expôs, né? Publicamente, né? Vai ter coisas que vai ter que expor, porque o que é que eu vejo? Quando Deus dá uma palavra a um profeta direcionado para uma pessoa específica, Deus já tratou com aquela pessoa e a pessoa não quis ouvir. Exato. Então Deus vai usar alguém, né, para ser. Só que Deus vai usar. Só que se a pessoa não quiser ouvir, vai vir o juízo, vai vir a sentença, vai vir as consequências. As consequências daquela decisão. Eu costumo dizer que o profeta, ele vive muitos períodos de crises. Eu acho que essa crise ele vai ter que lidar a vida toda. Toda, o tempo todo. Então, muitos dos sofrimentos do profeta é por conta disso. Então, que as pessoas estão olhando, às vezes, para um ambiente e, às vezes, eles estão achando que está tudo ok, que aquele ambiente está o melhor do mundo, está agradando a Deus, e o profeta está vendo que não está. Sim. E, às vezes, essas coisas são direcionadas até os líderes daquele local. Então, o profeta ele fica muito em crise. Mas, Senhor, será que eu não estou em rebelião? Eu não estou sendo rebelde? Então, assim, é muito conflitante o chamado profético. Então, por isso que você precisa estar também sendo ministrado pelo Senhor. Isso. O tempo todo sendo ministrado, recebendo de Deus. Porque também Deus, ele é o amor, né? Então, quando Deus, uma das características que nós podemos ver de diferença do velho para o novo, porque Deus ele corrigia no Velho Testamento de uma forma diferente. Então, eu tive que lidar muito com isso, de aprender que Deus, nessa nova aliança, ele trata o povo de forma diferente por causa da graça. Mas a graça também, ela não é uma graça barata.
né? Aham. Então, é muito equilíbrio que você precisa ter e conhecimento e amadurecimento para você lidar com essas coisas. E lidar com você mesmo. Verdade. Né? Você tem que cuidar de você, do seu próprio, da própria pessoa. O apóstolo Paulo disse isso nas cartas, né? A Sim. Timóteo, cuida primeiro de ti, Aham. né? E da sã doutrina. Isso. Então, nós vemos muitos ministros sofrendo, muitos ministros caindo, muitos ministros desistindo. Eu acredito que seja também por conta disso, deles não cuidarem de si, desse equilíbrio, de estarem sendo ministrados pelo Senhor, de buscarem em Deus todas as respostas que nós Aham. precisamos. E o Fátima, quem está ferido, fere, né? É, Então, às vezes, esse desequilíbrio tá exatamente. descompensado ali, você não está bem com você, você não buscou um equilíbrio com o Senhor, você entrega algo que talvez seja até Deus ali. E da instruindo, forma mas errada. da forma errada, e fere, e é muito... É. E vocês puxaram já um ponto, eu queria já entrar. Existe diferença entre os profetas da velha aliança e os profetas da nova aliança. Vemos em toda a Bíblia, né, o chamado profeta, né, por toda a Bíblia, né, desde Gênesis, Apocalipse. Eu queria saber, existe diferença entre os profetas da antiga para os profetas da nova aliança dos Sim. dias atuais? Totalmente. O profeta da antiga aliança, ele guiava o povo, né? O Espírito Santo vinha sobre ele com aquele propósito determinado, né, para instruir o povo, para guiar o povo, para trazer respostas, fluir nos dons espirituais, dom de cura, enfim. Uhum. E saía. Na nova aliança, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo vem sobre, nos capacitando com os dons para operar em determinados momentos específicos. Amém? Então, quando o profeta da nova aliança ele lança uma palavra, seja ela de conhecimento, de sabedoria, quando ele lança uma palavra, a pessoa que está recebendo a palavra, ela já foi notificada pelo próprio Espírito Santo de Deus, pelo Espírito recriado. Ela já tem uma nota dentro dela. Então, o profeta na nova aliança, ele vem testificar Isso. aquilo que já está dentro. Uhum. O profeta da antiga aliança guiava o povo, e o profeta da nova aliança, ele ensina, se move nos dons e testifica o que Deus já tratou com você. Isso. Então, por isso que é importante, na nova aliança, a gente julgar a profecia, não o profeta. Isso. Sim. Né? A gente julga a profecia, porque quando você recebe aquela palavra, diz, epa, testificou? Não, descarta. O profeta, ele não é um falso profeta por causa daquela palavra que não testificou. Não Não. testificou, não. Entendeu? Mas você vai saber julgar, porque a nota já vai estar dentro de você. Outra coisa, Aline, que eu queria tocar. E eu falei muito sobre o equilíbrio, porque isso para mim é muito importante na minha jornada, né? No meu caminhar com o Senhor, ministerialmente. E o que também você vê muitas pessoas que vivem no modo profetizar. Uhum. Que o tempo todo elas ficam profetizando. Tem uma palavra para todo Para mundo. todo né? mundo. O tempo todo. Então, como é que você percebe isso? Deus, ele trata de que forma, assim como o profeta, esse equilíbrio, assim, de estar liberando as palavras proféticas? Para você também tratar como seria uma falsa profecia. Você acha que as pessoas que estão profetizando dessa forma, elas estão recebendo de fato, ou ali ela está misturando as emoções, o desequilíbrio, digamos assim? É aquela história, né? Eu louvo a Deus pelo ministério que a gente faz parte, né? Porque é realmente um ministério assim, bastante equilibrado, né, com relação a isso. E eu acredito que essas pessoas que saem dando palavra torta e à direita é porque realmente não tem uma maturidade do dom, né, do ofício. Eu fui uma delas, né? Porque borbulhava tanto dentro de mim que eu já chegava no canto assim, para quem o senhor quer me usar? Eu já chegava assim. Que Deus nunca, usava. Né? E Deus usava porque o Espírito está com sede também de alcançar o povo. Sim, sim. Né? E Deus usava. Mas eu já chegava assim. Quem é? Eu já chegava como um raio-x. Né? E com o decorrer do tempo, quando você vai estudando realmente, né, a palavra, e você vai, como é que eu posso dizer? Você vai tendo mais intimidade com o Senhor, você vai adquirindo maturidade mesmo.
né? Experiência, né? Experiência, né? E ali você vai sabendo discernir aquilo é para falar, aquilo não é para falar, né? É o tempo de orar, não é o tempo de orar, né? Mas- Isso são coisas individuais, que é você e o Senhor. Uhum. A forma como Deus se move com o FAO é diferente da forma como ele se move comigo, né? Então eu entro no ambiente, por exemplo, vou falar a respeito de discernimento de espírito, Sim. né? Se eu sinto um arrepio esquerdo na minha perna, eu sei o que é. Entende? Uhum. Tem gente que sente na nuca, né? Então Deus vai se comunicar de formas diversas, a multiforme sabedoria da graça. Sim, sim. Né? Então, com o decorrer do tempo, você vai dizer, epa, você vai se conhecendo dentro do seu ofício. Digamos que, mesmo no ofício profético, Deus ele usa pessoas de forma diferente? Sim, totalmente. A forma como Deus se move através de você é lindo, né? E a forma como Deus tem se movido através de mim Também é lindo. é lindo, mas é totalmente diferente, entende? Tá entendendo? Eu percebo que FAO ela é muito usada com palavra de conhecimento específica, ela vai ali, sabe? E é realmente um socorro na vida das pessoas. Entende? Uhum. E Deus tem se movido através da minha vida de outras formas, né? Deus se move através da minha vida com muitos sonhos, né? E esses sonhos eu tenho que ter cuidado, eu tenho que julgar, Sim. né? Mas aí é isso que eu estou dizendo. Com o decorrer do tempo, você sabe quando é um sonho profético e quando não é. Tem Uhum. características. Sim. A hora, ele fica impregnado no espírito, entendeu? Então Uhum. são coisas que só eu vou viver com o Senhor e coisas que só ela vai viver com o Senhor. Você puxou um ponto importante, Aline, que é a questão, por exemplo, de, às vezes a gente, Senhor, eu quero ser como fulano, como ciclano, né? Mas Deus me chamou de um jeito, né? Isso. Não que a gente não possa ter referências, né? A Pode gente, querer imitar, né? mas a gente não pode ser imitador É. daquela pessoa. E É. uma coisa que eu acho interessante, todo profeta é diferente, É. né? A gente brinca, rapaz, os profetas têm um jeito, né? Tem uma munganga, né? Mas todo profeta diferente, né? Existem os que, por exemplo, eu gosto muito da FAO, eu gosto muito da Aline, já recebi palavras das duas e eram palavras que testificou, e acho que eu já disse para vocês, olha, testificou e tal. Pô, mas eu vou puxando aqui para dar um exemplo da FAO. Gosto muito da FAO, que a FAO ela se move do nó, mas ela tem muito equilíbrio da palavra. Né? Então, ela conhece muito que é a importância do estudo. Isso. Né? Do quanto você estudar. Eu sei que não foi fácil. É uma jornada, são anos nisso aí, mas muitas vezes a gente coloca achando que não, eu vou ser igual a Aline. Mas não vai ser igual. Isso. Né? Deus me chamou para uma situação e você não vai ser de uma maneira. E a unção, ela está na essência, no ser autêntico. Né? A unção está em ser autêntico, Exato. não em ser a cópia. Exato. Isso. Né? Isso é muito importante. É. E eu queria puxar a FAO, já puxou. Hoje a gente vive, né, a gente deve ter muito cuidado com algo que se chama falsas profecias. Né? A gente trouxe dizendo que profecia é uma coisa, ser profeta é outra. Né? Existem pessoas que vão fluir no dom de profecia, porque o dom é para edificação do corpo. Né? Deus usa quem quer, quando quer. Deus usou uma jumenta. Isso. Né? Então ele vai usar quem quer. Né? Só que hoje a gente vê, a gente deve ter o cuidado, né, de discernir, né, julgar. Paulo fala que a gente deve julgar a profecia. Porque eu estava ouvindo uma ministração de um ministro, ele disse, por que a profecia é tão importante? E ele disse, porque a profecia é o próprio coração de Deus falando. Então, Paulo ele diz, olha, nós devemos julgar a profecia. E qual é o cuidado que a gente deve ter e quais os sinais que demonstram uma falsa profecia? Eu queria puxar um ponto primeiro. Sim. A gente consegue identificar uma falsa profecia, ela não vai ter um cumprimento, não é a vontade de Deus ali, não é Deus falando. Jeremias fala um pouco disso no Antigo Testamento, né? Falando, Deus estava dizendo
os falsos profetas estavam falando coisas que não vinham do coração de Deus. Uhum. Lá em Jeremias, se eu só confirmar, Jeremias 23, 28. Isso. Só que também a gente vai ter o falso profeta, que ele não erra a profecia. Um exemplo dele é Balaão. Balaão, ele falava, ele não tem um erro profético no que ele falava. Mas a palavra diz que ele induziu o povo ao erro. Uhum. Então, como a gente diferenciar uma falsa profecia, que vai ter também o âmbito, a gente não pode bater um martelo, porque tem pessoas que não têm experiência, estão chegando ali, vão soltando coisas e às vezes não estão em intimidade com o Senhor. E vai ter esse aguçar que a gente falou, que é o aprimorar, o alinhar, ajustar. Então, não tem como descartar, invalidar a pessoa, dizer, ele é um falso profeta. Mas também tem aquela pessoa que já está no nível de maturidade, mas mesmo assim anda nessa falsa profecia. Então, como identificar uma falsa profecia, um falso profeta? Então. Ao longo dos anos, eu me identifico muito com o chamado profético de Jeremias. Então, ele teve um chamado muito forte e também ele viveu muitas crises. E Deus ele tratou muito seriamente comigo a respeito de eu não liberar aquilo que ele não falou. Porque eu tenho muito temor a Deus, e isso é que norteia o meu ministério, o meu chamado. Porque hoje nós vemos pessoas liberando o tempo todo falando, foi Deus que falou, foi Deus que falou, e às vezes acontece dessas palavras não se cumprirem. Tanto pode ser, existe duas vertentes aí também, existe também as profecias que elas não são determinantes, depende também da obediência do homem. Isso. Né? Que Deus ele sempre trabalha em parceria. Condicionais, né? E também existe também aquilo que o homem falou, que ele pode querer também profetizar com vários fatores, às vezes para se mostrar que é espiritual, ou às vezes ele pode também querer agradar aquelas pessoas. Então eu teve sempre esse cuidado de realmente de buscar em Deus aquilo, de ter a certeza que é Deus que está falando, né? Que é para liberar aquela palavra. Uhum. Porque Jeremias ele sofreu muito, porque a nação ela estava o tempo todo desobedecendo a Deus, e haviam falsos profetas que profetizavam que estava tudo bem. Isso. E ele sofreu muito, ele foi castigado, ele foi levado para o calabouço, porque ele falava aquilo que o Senhor queria. Uhum. Então, isso, o profeta ele tem que ter esse cuidado também de ter esse discernimento e de lidar também com a rejeição das palavras que Deus vai liberar através da vida dele. Porque nem sempre serão palavras fáceis, né? Palavras que as pessoas vão gostar de ouvir. Né? Você vai dizer, olha, você vai ter que alinhar isso aí. Mas, a verdade, toda profecia, mesmo de correção, que você vai trazer para um local, a intenção de Deus não é destruir aquela pessoa, isso. não é digamos assim, trazer um julgamento de fato. Sim. Deus ele sempre vai querer trazer aquela pessoa para que ela volte-se para ele. Para perto, né? Para perto, a trazer para perto, para alinhar, olha, corrija o seu coração, isso. Se arrependa, volte, entendeu? Para que ele cumpra o propósito na vida daquela pessoa, daquele local. Isso. Então, a gente tem que ter esse discernimento que quando o profeta, mesmo quando ele vai corrigir, não é porque Deus é mau. Deus não é mau, Deus é bom. Por isso ele corrige. Por isso que ele corrige. E aquelas pessoas que estão sem correção, a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Isso, Fábio. Então, a correção realmente ela não é boa. Mas é necessária. Mas ela é necessária. Exato. Né? Ela traz um fim proveitoso. Então, muitas vezes que eu corrigi os meus filhos na minha casa, então o profeta ele tem uma visão muito aguçada. E eu dizia, olha, às vezes eu dizia bem assim, olha, eu preciso falar com vocês. Então, meus filhos também sempre me levaram muito a sério. Então, um já ligava para o outro, tu sabe o que a mãinha quer tratar com a gente? Nossa, ela disse que queria falar comigo. Meu Deus, o que será que ela quer falar? Então, eles já ficavam assim, tremendo. A minha assim também. Meu Deus, olha, o que foi que a manhã? Aí eu disse, vem cá, olha, vem aqui para perto de mim. Olha, eu quero trazer isso, você precisa alinhar isso na sua vida. E todas as vezes que eu corrigi meus filhos, eles acataram e obedeceram. Amém. E por isso eles têm prosperado. Então, da mesma forma, é no corpo de Cristo, quando a gente traz uma palavra, vai lá, diz, olha, vem cá,
Deus, ele te ama tanto que quer que você alinhe isso na sua vida. Isso. Você, olha, se você está indo por esse caminho, isso vai dar errado. Uhum. Isso. É Mas certo. É mais ou menos que Jesus fala ali na igreja de Laodiceia, né? Ele fala, olha, eu corrijo e disciplino aquele que ama. Isso. Sim. Aline, eu queria trouxer um gancho. Qual é o cuidado que a gente deve ter para julgar uma profecia que a gente recebe? Se ela está alinhada com a palavra. Isso. Por exemplo, eis que Deus está mandando dizer que está abrindo a cova. Ali eu já não recebo, porque Deus não mata. Sim. Amém? Uhum. Mas aquela pessoa pode estar vendo uma morte na família, um espírito de morte, Uhum. né? Então eu absolvo em parte, vamos dizer assim, né? Considero em parte e vou orar a respeito daquilo. Mas é como a gente falou, o profeta da Nova Aliança, ele vem testificar. Se já está aquela nota no meu coração, eu recebo. Se não, eu descarto. Então essa é a forma que a gente tem, né? Eu quis trazer esse tópico porque, com certeza, nós conhecemos pessoas que foram machucadas dentro da igreja por ter ouvido palavras, né, falsas profecias, né, e quanto isso foi danoso para aquelas pessoas, né, por estar, às vezes, eu vou até mais fundo, às vezes, espírito de engano, Isso. né, e a gente precisa ter um cuidado. A menina trouxe isso sobre julgar pela palavra, e é o fato da gente estudar, né, conhecer quem Deus é. Né, isso é muito perigoso, porque a gente não pode ser levado por todo o vento de doutrina. Né, algo que a gente precisa entender sobre o que é uma falsa profecia, algo que não está alinhado com uma palavra. Né? Mas Isso eu vejo assim, sabe, Cristo, também, foi como o Fal falou, existe a palavra do Senhor que é determinante e a condicional. Sim. Né? Então, como a igreja está muito menina ainda, só bebendo leite, né? Ela recebe aquela palavra, mas ela não se posiciona para até o cumprimento dela. Então, acho que é uma falsa profecia. Mas não, ela está em pecado, está desalinhada com a palavra, então ela não vai ver o cumprimento daquela palavra. Então, se fere, não por conta do profeta, mas por conta dela mesma. Está entendendo? E aí é justamente isso que eu estou falando. A palavra, quando ela é lançada, nem sempre ela vai ser determinante. Não é isso? Eu já sofri também, assim, eu já recebi também muitas falsas profecias, porque também é aquilo que eu já falei antes, as pessoas, às vezes, por conhecer a gente, ela sabe que de algumas coisas que a gente está precisando, e ela pode ir em cima daquilo. Ou também ela pode querer agradar ao homem. E eu lembro que num ano eu recebi umas 10 profecias acerca do mesmo assunto. E não se cumpriu nenhuma. E era da mesma pessoa. Rapaz. Entendeu? Insistiu, né? Toda vez que ela me via, ela profetizava, entrava no modo profético. E aí eu vou puxar o link da importância que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, a respeito da oração em línguas. Sim. Quando você tem uma vida de oração em línguas constante, você vai compreender a mente de Cristo. E aí você vai saber separar o que é pensamento seu, o que é da sua alma, do que realmente vem da mente de Cristo. Tá atento, né? Um filtro, né? Porque quando a palavra fala de espírito, né? O que vai dizer qual o espírito é o composto dele, Espírito Santo, espírito do homem ou um espírito demoníaco. Porque no original é pneuma. Então é só espírito, é a dimensão. Mas é interessante estar refinado a isso. O discernimento de espírito, para discernir de onde está vindo, de qual é de uma influência demoníaca, é o do Espírito Santo, é do próprio espírito do homem ali. Ele ele olhou coisas naturais, né, avaliou a vida da pessoa sobre alguma coisa, ele vem como algo profético, mas ali tem auxílio não espiritual, não veio da parte de Deus, mas da consciência da pessoa, né? É verdade. E é um ponto que vocês trouxeram, que a Fal trouxe esse gancho aí que aconteceu com ela. Se existe algo que se chama palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, né? Com certeza a gente usa um termo, né? Vou guardar na gaveta, vou guardar na prateleira, né? Algo que assim
todos nós, com certeza aqui, recebemos já palavras que ainda não se cumpriram. O que a gente faz? Deixa ela guardadinha, né? E é algo que, assim, a gente precisa ter o discernimento, né, de entender. E a maturidade na palavra, né? Eu vejo, se a Fal não fosse uma pessoa madura o suficiente, ela podia ir para uma vertente e até mesmo se corromper ali, falta se corromper, sair do evangelho, como eu conheço pessoas que hoje estão afastadas porque receberam uma palavra, né, e trouxe dano para ela, né? Não foi uma palavra de Deus, porque a palavra nunca vai nos trazer dano, vai nos trazer correção para avançar, né? Mas pessoas recebem aquilo ali como uma verdade absoluta. Se agarra aquilo traz o dano, né? Exato. Traz um dano, né? E eu queria, Aline, que você explicasse um pouco sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Isso são dons que operam, vamos dizer, constantemente na vida do profeta, né? A ferramenta de trabalho dele é esses dons. Né? Eu queria que você explanasse um pouco mais sobre a palavra de sabedoria e de conhecimento. Amém. A palavra de conhecimento, ela é uma palavra que está relacionada ao seu presente e ao seu passado. Né? Lembra lá de Jesus com a samaritana lá no poço? Ele disse, bem que falasses a verdade, né? Hoje você já está no 5º marido, né? Já são 5 maridos. Então ele falou algo que estava acontecendo no presente e no passado, né? Que ela já tinha tido 5, né? Já era o 5º. E a palavra de sabedoria, ela é algo para se manifestar no futuro. Esse futuro pode ser um futuro próximo ou um futuro distante, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Fal, quer completar? Completar com algo? Quero, sim. Na verdade, assim, o chamado profético, o ministério profético, ele não foi chamado para a gente estar o tempo todo trazendo essas revelações, né? Por isso que há esse desequilíbrio. E tem profetas realmente que eles são profetas genuínos, né? Mas realmente é porque ele não tem a maturidade, então eles querem liberar o tempo todo. Mas eu sempre tive esse cuidado de entender, porque a profecia, ela é uma questão simples, né, para exortar, consolar e edificar. E o dom profético mesmo, as ferramentas, como a Aline bem falou, né, discerniu, então ela não vai ficar de modo automático, né, assim, o tempo todo. Então Deus, ele libera de uma forma equilibrada, de uma forma que vai, quando há aquela necessidade, né? A gente percebe no Velho Testamento, Abraão, Deus, ele não ficava o tempo todo falando, né? Então, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Então, aí Deus depois vinha e trazia outra palavra profética. Então, é isso. Então, o profeta, ele vai ser consolidado por essas 3 ferramentas, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e também o discernimento, que é muito importante, e para complementar a profecia, consistentemente. Eu já tive em lugares, quando eu chegava, né, a pessoa me recebia e dizia assim, olha, eu quero que você flua assim, assim, assado. Seja livre, né? Profetize no povo. E aí, deu um parâmetro, tá depois entendendo? Seja livre, né? Quero que você faça isso. Aí eu subia no altar e o senhor não falava nada. Só ensino. E lançava, lógico, sempre a gente se move nos dons, mas de forma coletiva, não especificamente para uma pessoa ou outra. E no final eu recebia os testemunhos, você falou isso ministrando. Não precisava ser direto para a pessoa, mas era uma correção, uma exortação, né? No coletivo. Na verdade, Aline, você, digamos assim, você era como se fosse uma pressão para você exercer o seu ofício. Exato. Porque... Né? Ou já estava na expectativa, né, no costume de receber profetas e dizer, vai sair profetizando para todo mundo. E Deus se move como quer. Então, na verdade, como você lida a sua preparação antes de estar nesse ambiente, antes de você ministrar? Pois é, Fal, olha, hoje eu procuro selecionar.
Eu procuro orar mesmo ao Senhor, sabe? A gente recebe muitos convites, né? Mas nem todo ambiente hoje eu percebo que eu tenho que estar. Sim. Deus tem tratado muito isso comigo, né? E eu estou evitando, eu estou até negando. Como é a Alguns sua convites. preparação, né, para você? Exato. Quando você vai ministrar, como é que você gosta de se preparar? Eu vou buscar do Senhor, que é, eu tenho várias mensagens prontas, mas é Sim. impressionante. A gente sempre tem que estar na dispensação do Espírito, né, para saber qual é a mensagem que o Senhor quer levar. Teve certa vez que eu ia ministrar numa igreja aqui em Maceió, era um apóstolo que estava à frente. Não sei nem se eu podia falar. E durante a semana eu disse, não, vou falar sobre isso. Né? Já veio uma nota, vou falar sobre isso. Mas durante a semana, em oração, o Senhor só me trazia no espírito a respeito de adultério. Adultério. Eu disse, meu Deus, Senhor, é a primeira vez que eu vou lá. E aí, queridos, ou você obedece ou você sofre o dano. Eu prefiro obedecer. Né? E ali, quando eu subi, eu ministrei a respeito disso, corrigi. Eu percebia no meu espírito, né? E aí é onde entra a prudência, o equilíbrio, porque a vontade que a gente tem de meter o dedo na cara e dizer você está em pecado, porque a gente sente o cheiro, né? Mas aí é a prudência, aí você ministra no coletivo, a exortação no coletivo. Mas pouco tempo depois, aquela pessoa me ligou e disse, olha, fulana, assim, assada, da liderança, está em adultério, caiu, tá? Entende? Então, o mais importante do profeta é estar totalmente obediente ao Espírito. Pegando um gancho com isso que a Aline falou a respeito de preparar algo para levar, né, uma palavra, eu queria perguntar também para Fátima, que tem o dom profético que atua nele, eu queria usar o exemplo lá de Atos 16. O título é A Cura de uma Jovem Adivinhadora. E Paulo estava nessa cidade e uma jovem no espírito de adivinho, começa a falar coisas ali a respeito de Paulo, que não era mentira, que ele era um servo de Deus, que ele estava apresentando o caminho da salvação, mas depois de alguns dias, Paulo a repreende e expulsa aquele espírito de adivinho. Como funciona isso nesse dom profético de discernimento de espírito, essa parte mais aguçada de entender? Ela estava falando algo que não era mentira a respeito de Paulo. Ele estava trazendo o caminho da salvação, ele era um homem de Deus, mas como discernir isso? A gente tem que estar bem sensível, né? Então, como a Aline falou, essa preparação, então envolve toda uma vida em Deus de oração em línguas, jejuns também, e meditação na palavra. Agora, vale lembrar também que quando a gente é chamado nesse ofício, os dons, eles não vão operar de uma forma, numa plenitude automaticamente. Uhum. Você vai crescendo, você vai aumentando, o dom vai aumentando na sua vida à medida que você busca, à medida que você fica sensível, que você se consagra e você vai tendo maturidade. É como se Deus fosse liberando porções maior. Então, eu lembro que logo quando eu me converti, eu não entendia nada, nem imaginava que tinha nenhum chamado. E eu rapidamente fui revestida com o poder do Espírito Santo. E eu estava num culto e Deus levantou outra profeta, né, e veio falar comigo e disse, olha, a partir de hoje você vai funcionar nesse dom de discernimento. E você vai olhar para as pessoas e você vai perceber, Deus vai comunicar, vai trazer discernimento. E já operava na minha vida porque eu tinha visões, eu tinha revelações, né? Mas a partir daquele momento começou a funcionar. Então, como a Aline também ela se prepara, eu costumo me preparar quando eu vou ministrar, não só quando eu vou ministrar, mas a preparação ela precisa ser contínua na vida do profeta ou de qualquer outro homem que é chamado, né? Porque ele vai ministrar para as pessoas. Então, você precisa estar muito sensível para discernir os espíritos, algo que o Douglas já falou ontem. Porque há o Espírito de Deus, há o Espírito do homem, né, a vontade do homem, né, porque assim, quando você vai ministrar realmente, as pessoas querem ouvir uma palavra de Deus e muitas vezes porque elas não querem ter esse trabalho, digamos assim, de ter uma vida de consagração, de buscar ela mesma, ela quer receber de fora.
Isso. Então, quando eu vou ministrar, por exemplo, eu não gosto de conversar antes. Geralmente eu gosto de chegar na hora de que eu vou ministrar. Às vezes as pessoas não entendem, acham que isso você pode estar sendo metido, né? Mas é porque eu não gosto realmente de conversar com as pessoas. Sim. Quando eu vou ministrar, eu não gosto que ninguém converse comigo. Preparação. Porque eu fico lá, porque eu tenho esse cuidado de, às vezes, a pessoa fala alguma coisa comigo e se Deus me der uma revelação, ela vai achar que ela já tinha falado aquilo comigo antes. Isso. Então, eu tenho todo esse cuidado. Amém. Né? E outra coisa, eu não gosto que as pessoas falem que eu sou profeta quando eu vou para outro ministério, porque há uma pressão que as pessoas querem receber profecia. E eu lembro muito do pastor Buddy, ele ensinando para a gente, eu tive aula com eles, eu tive mais perto dele, e ele dizia, olha, o profeta ele não foi chamado para estar o tempo todo trazendo revelação. Ele vai ministrar, ele ensina a palavra, ele prega a palavra. E se tiver revelação, então ele libera. Então, você tem que ter isso muito forte dentro de você, de não ser, digamos, devido à pressão, você ceder para agradar ali aquelas pessoas. Sobre isso, a Fábio trouxe um ponto importante também. Eu queria agora no âmbito do como você como um profeta, né? Porque muitas vezes a gente vai em locais que as pessoas, infelizmente, vão colocar a expectativa no profeta e não na palavra. E qual o cuidado que nós, como ministros, devemos ter para que nosso coração, nosso ego, né, não caia nessa armadilha. Amém. Da soberba ali, né? Olha, isso é algo que eu oro sempre, todos os dias. Aquela passagem que Paulo fala, né, apóstolo Paulo fala, que para ele não se gloriar, né, diante das visões. E ele ora falando a respeito da igreja de Coríntios, né, para que toda vaidade, toda soberba, toda altivez de espírito. Então, isso é uma constante da minha vida. Glória a Deus. Eu oro a Deus para que Ele esteja o tempo inteiro me exortando, me lapidando, que meu coração não se contamine. Eu venho de um meio que a vaidade, né, de um meio onde a vaidade reinava, né? Então, quando Deus me alcançou, foi a primeira coisa que Ele tratou comigo, foi a vaidade, me quebrou pela cepa mesmo, né? Foi algo assim que eu tive que abandonar, né? Toda a vaidade. Foi como se Deus estivesse me forjando, me preparando mesmo para estar onde está e não ser contaminada por isso. Porque eu vim da minha profissão, eu vivi em palcos, me apresentando para várias pessoas. E quando eu saía, tia Aline, foto para cá, foto para lá. Então foi como se Deus estivesse me preparando, me tratando, para que aquilo não chegasse mais ao meu coração quando eu fosse servi-lo. Só, minha filha, a sua vaidade, seu tempo de vaidade, seu tempo de exaltação pessoal foi aqui. Aqui fecha um ciclo e começa outro. Hoje eu entendo porque que ele disse, entregue seu Isaac. Porque eu não podia mais estar envolvida com aquele ambiente, né, de vaidade, de culto ao corpo, de culto, né, à beleza, né, de exaltação pessoal mesmo, como Fátima disse. Então, eu fui tratada antes. Então, hoje, para estar exercendo o ofício, eu digo que realmente eu anulei toda essa parte que havia em mim. Né? Na verdade, eu lembro de uma palavra do pastor João Roberto, que ele diz assim, que o orgulho ele é como uma piscina. Você precisa estar sempre limpando. Né? Porque a gente percebe, às vezes, que alguns profetas, como ele tem assim uma digamos assim, muita revelação, né? Então às vezes ele pode ser tentado nessa área de querer achar de elevar o ego dele, e achar que é ele. E nada é sobre nós. Olha, eu tive uma experiência. A grandeza das revelações que Deus estava me dando era tão grande, que eu comecei a me soberbecer. E aí eu estava falando com as pessoas, eu não disse, lembra daquela palavra que eu lhe dei? É assim, tá vendo o que aconteceu? E ali o Senhor tratou comigo, no íntimo mesmo. E aí ele deu uma pausa.
E aí eu disse, meu Deus, cadê as minhas revelações? Foi como, eu percebi como um castigo mesmo, Verdade. sabe? Porque ali eu já estava saindo do âmbito, né? Do objetivo daquelas revelações para me ensoberbecer. Uhum. E ali ele deu uma pausa mesmo e eu fiquei sentida. Voltando à pergunta que ele tinha feito a mim sobre discernimento, me lembrou algo que ocorreu lá em São Paulo. Eu conheci uma pessoa que era casado com uma amiga minha. E esse homem era muito culto. E ele, às vezes, ele menosprezava mesmo, até os nordestinos. Dizia que só ouvia pessoas que tinham estudado na PUC. Tipo assim, desse nível, né? E que ele não aceitava ser ensinado por ninguém. E ele sentava na mesa comigo, eu estava hospedada na casa deles, e ele começava a me fazer perguntas sobre a palavra. E ele não entendia que ele estava sendo ensinado ali sem perceber. Porque ele disse, eu só aceito o ensino de pessoas que tiverem um nível muito alto, né? E quando eu estava conversando com ele, Deus abriu a minha visão quando eu olhei no olho dele, porque o profeta tem muito disso de olhar no olho, né? Quando eu olhei, eu vi no reino espiritual que ali operava na vida deles demônios, era uma casta bem elevada. Era demônios assim, tipo do satanismo. Que quando a gente lê o livro de A Igreja Triunfante, a gente vê sobre isso, que existem demônios que o homem não lida, é o próprio Jesus que lida com eles. Então foi Deus me mostrou na hora, quando eu olhei, assim, e quando eu via o demônio por trás dele, ele estava com muita raiva de mim. Ele como se ele pudesse, ele me torcia o meu pescoço ali naquela hora. Entendeu? Então, assim, isso era o dom de discernimento em operação. Então, a gente vai ter isso mesmo, a gente está sensível e pedir sempre para Deus estar trazendo, né? A liberação ali, porque ele tem um fim proveitoso, para você discernir ambientes, discernir o espírito que está operando naquele lugar. E, às vezes, então, ele também me elogiava. Uma mulher de Deus. Né? Tocar na vaidade. É uma bênção. Fati, como ele me chamava de Fati. Como é o homem que você quer casar? Esse homem tem que ser um anjo, porque você... E quando eu olhei assim no olho dele, bem dentro, na hora. Então Deus, ele abriu logo na hora. Então Deus, Deus, na verdade, ele não vai deixar seus profetas confundidos, né? Aquele que está nele, né? Em consagração, em comunhão, Deus, ele sempre vai trazer mesmo a verdade. Puxando esse gancho, né? Vê um além do natural ali, né? Aquilo que é natural não está naquilo que realmente está por trás. Você vê além daquilo. Puxando esse gancho, tinha uma profeta, né, que quando a gente chegava no culto, todas as vezes, principalmente quando ela percebia que a gente ia ministrar a palavra, ela corria e vinha dar uma palavra. E tinha mania de impor as mãos. A primeira vez, aquele negócio já veio o testemunho, a importância do testemunho interior, né? Um gato arranhando. Aquele negócio arranhando. Aí a segunda vez eu ouvi audivelmente, não deixa ela tocar na sua cabeça. E aquilo ali começou a ser uma constante. Quando foi a terceira vez em diante, eu já pegava a mão dela e dizia, botava aqui. Entendeu? Porque ela vinha direto na cabeça. Agora, o que é que acontecia? Eu discerni, mas na hora eu não repreendi de frente para ela, né? Olho no olho. Porque eu conhecia o caráter mais ou menos da pessoa, eu disse, ela vai fazer um enxame aqui, né? Vai causar um tumulto aqui dentro da igreja. Mas quando ela virava as costas, queridos, a primeira coisa que eu fazia era repreender aquela atmosfera demoníaca dentro daquele lugar. E ali eu comecei a orar a respeito daquilo e não durou muito tempo. Aquela pessoa não se aguentou no lugar. Esse é no ambiente, ponto, foi embora. Né? A atmosfera, ela muda. Muda. Não fica uma atmosfera onde tem uma paz. Uma atmosfera que você percebe que tá tendo alguma interferência. Kenneth Hagin, ele fala a respeito disso no livro. Eu acho que foi Planos, Propósitos e Práticas dele, que ele fala a respeito do Espírito Santo ele sendo muito sensível no ambiente de um culto. Então, eu gosto do termo que ele usa, que diz, se o Espírito Santo está se movendo em um canto, ele não vai se mover em outro para atrapalhar onde ele está se movendo. Ele não vai trazer confusão. O Espírito Santo não vai trazer confusão. Ele não é Deus de confusão, né? Isso. Então ele fala dessa harmonia do Espírito Santo se movendo no mesmo lugar para trazer a edificação. Que Paulo fala lá em Coríntios. Vocês estão trazendo... Não é assim. Vocês estão trazendo uma desarmonia aqui. E Paulo começa a alinhar, ajustar o povo de Coríntios. Sim.
já que a gente entrou nesse âmbito, né, da igreja local, né, Aline, qual a importância do profeta na igreja local? Lá em Efésios 4, 11 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não somente o apóstolo, mas o profeta, todos os dons, né? Todos os dons ministeriais. A função é essa. Cheguemos à varonilidade do corpo de Cristo, né? A unidade, Ao crescimento, né? a Maturidade. como ele fala aqui, é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né? Sim. Para que deixemos de ser meninos. É a edificação da igreja, né? Para que nós nos edifiquemos um ao outro. Essa é a função do profeta e de todos os dons ministeriais. Uhum. Amém? Amém. Amém. Indo já para o final, caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma palavra, né, para os profetas, né, que muitas vezes, muitos estão machucados, pensando em desistir do chamado, né. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, né, e para as pessoas que têm esse chamado, né, e não sabem por onde começar, né, para desenvolver esse chamado. Então, para aqueles que estão machucados, né? Quando você está exposto a uma unção coletiva, né? Você vive em sociedade, você está em comunhão, em uma comunidade, você está suscetível, né? A sofrer. Mas é justamente para isso que nós fomos colocados no corpo de Cristo, inseridos, para sermos aperfeiçoados no amor. Amém. Então, o nosso olhar, o olhar do profeta, é manter o alvo em Cristo Jesus, né? Como o Fal falou lá em Josué, a gente não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas a gente avança para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Existe um alvo e existe um prêmio. E sabe, eu costumo me auto-trazer essa lembrança. O peixe, ele não sobrevive fora da água. Assim é o profeta fora do ofício. Ele morre. Então, independente do que você tenha passado, independente das dores, o amor de Deus, ele cura. O amor de Deus, ele nos aperfeiçoa. E, acima de tudo, mantenha o olhar em Cristo. Amém. O tempo todo, na Amém. Palavra. Amém. Se você tira o foco da palavra, da pessoa de Cristo, aí sim você vai dar atenção aos comentários, aos julgamentos, Uhum. e aí entra a mágoa. Para os que estão começando, sejam ousados, não temam. Foi para isso que você foi levantado. Então existe uma graça, um favor de Deus que lhe capacita para não somente começar, mas permanecer firme até o final. Procure se associar com pessoas mais maduras, com profetas maduros, genuínos, conhecedores da palavra. Não ande se misturando com qualquer doutrina, né? Mas se associe com pessoas que realmente vão lhe edificar na fé, né? Profeta gosta de andar com profeta. Uhum. Profeta gosta de compartilhar as experiências. Então, se associe realmente com profetas que vão lhe levar ao crescimento dentro do corpo de Cristo. Amém? Amém. É isso. Douglas está aqui, aproveitar que ele é do Bible Shop, eu queria que você indicasse um livro, né, para que as pessoas possam estudar mais sobre esse assunto, o mistério do profeta. Vou indicar dois. Vou indicar um que foi citado aqui, que foi o Creio em Visões, que Kenneth Reagan, que eu acredito que é muito bom. E Sim. o Ofício do Profeta, que a gente também tem lá, que vai ser mais específico. Então, o Ofício do Profeta, Eu Creio em Visões, e tem lá disponível. São livros finos, curtos. A forma como Kenneth Reagan escreve o livro dele é muito fácil de entender, compreender e absorver o assunto. Então, eu indico esses dois livros. Amém. Gente, estamos caminhando, já encerrando. Eu queria agradecer a Aline. Aline, muito obrigado, né? Obrigado pelo seu sim, né? Ao seu chamado, né? A estar aqui hoje, né? Que é uma bênção, né? Eu
eu vejo muito, acredito muito, né? Eu amo esse ministério e posso dizer, é nítido esse chamado na sua vida, né? É visível, né? Eu vejo os frutos do seu chamado, né? E eu louvo a Deus, é minha oração é que você cresça mais no chamado do Senhor. Quero agradecer ao Douglas, né? Que está aqui conosco, né? Participando, né? Trazendo muitas vezes outro ponto, né? E aprendendo muito. E, também, né? meu Deus. E Fal, né? Muito obrigado, Fal. Quer dizer algo, Fal? Quero agradecer a todos vocês, Sim. a Aline por ter dito sim, né? É uma mulher de Deus que eu tenho visto, né, o crescimento dela e me alegra muito, né? Assim, é extraordinário o que Deus tem feito na vida dela. E eu queria deixar só um pontinho assim para as Amém. pessoas que estão nos ouvindo, que vão Amém. nos assistir, Sim. né? Que primeiramente, antes de qualquer coisa, até para os profetas mesmo, as pessoas que têm esse chamado, que elas sejam primeiramente filhos, Amém. né? Que elas recebam do amor de Deus mesmo na sua vida, sejam ministrados pelo Senhor e vivam uma vida normal. Não queiram ser super espirituais, mas entenderem que nós somos pessoas, que nós estamos aqui na Terra, Amém. né? Que nós vivemos uma vida normal aqui na Terra, que nós comemos, nós dormimos, que nós temos necessidades. Então, que elas possam realmente receber desse amor de Deus para ter um equilíbrio na vida e elas funcionarem bem enquanto elas estão aqui na Terra. Amém. Né? Nós estamos aqui na Terra, embora pertencemos a uma esfera espiritual, Sim. mas nós precisamos também funcionar bem no Amém. nosso dia a dia, como filhos mesmo de Deus. Amém. É Amém. verdade. Amém. E agradecer aos meninos que estão aqui incansavelmente, né? Para quem não sabe, existe toda uma estrutura aqui por trás, os bastidores, Bairro, Bruno, Brena, Letícia, né? Grazi e outras pessoas que estão aí, né? Incansavelmente. Muito obrigado pelo sim de vocês, né? E Bairro já sabe, né? Convocação ao Queremos vivo. ele aqui, Convocação ao vivo pro Byron. ele Ele aqui, não tem ele e o como Bruno, fugir agora. né? Então, gente, queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. E estamos finalizando esse bate-papo, então fica ligado nas nossas redes sociais, né? E tenham todos, né, um excelente dia, né? Que o Senhor guarde a vida de vocês, tá Amém. certo, Amém. gente? Um abração Amém. e fiquem todos na paz. Amém. Amém.